Santidade ainda existe? Será que nós estamos numa crise de santos? Será que eles são só pessoas do passado? Ou será que ainda existem hoje pessoas com uma consagração tão profunda a Deus que se chocam com o nosso mundo e com a nossa época como um meteoro? Eu quero falar sobre santidade. E a única coisa que eu te peço nesse vídeo, para que você entenda mais sobre santidade e como buscar santificação, é que você curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos falar sobre santidade. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é a santidade. O que significa buscar a santidade é algo que nós entendemos a partir do entendimento do que ela é. Uma maneira fácil de entender a santidade é a partir daquilo que exige o Salmo 24. Salmo 24, salmo daqueles que se dirigem na direção da cidade santa. E se fala ali dos requisitos para entrar naquela santa cidade. E existe uma expressão que aparece ali que é muito importante. De que nós devemos ser limpos de mãos e puros de coração. Essa é uma bela maneira de explicar e definir o que significa santidade na nossa própria vida. Santidade significa a pureza do nosso coração e das nossas atitudes. Uma consagração inteira da nossa vida a Deus. A santidade é quando o Espírito Santo deixa de ser uma palavra que nós pronunciamos e se torna o ar em que nós respiramos. Então, quando nós falamos de santidade, é costume, hoje em dia, trocar por uma outra palavra. Existe uma palavra que é muito usada e que não é santidade, mas é espiritualidade. Talvez a palavra santidade para nós carregue um sentido de sacrifício, distância, silêncio, mortificação, luta, tristeza, enquanto a espiritualidade nos faz pensar em leveza, liberdade, iluminação, desprendimento, alegria. A santidade parece inatingível e a espiritualidade parece estar bem à nossa porta. Por isso, é importante continuar usando as duas palavras. São duas dimensões, são dois lados de uma mesma vivência, de uma mesma vida cheia no Espírito Santo. O sacrifício deve ser libertador. A iluminação deve ser humilde. A espiritualidade e a santidade começam juntas, quando o Espírito Santo derrama o amor divino nos nossos corações. Não há espiritualidade sem santidade e não há santidade sem espiritualidade. Não há espiritualidade ou santidade verdadeiras que não sejam um amor profundo, muito profundo a Deus e também ao nosso próximo. Então a santidade tem a ver com uma vida transformada pela presença de Deus. Uma vida transformada pelo amor de Deus, uma inteira consagração a Ele, que nos trazem essa pureza dos nossos pensamentos, intenções, das nossas ações também. Quando a Bíblia fala sobre santidade, ela fala inclusive da necessidade dessa santidade. Por exemplo, nós lemos em Hebreus 12:14 que nós devemos buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Ou lemos no livro do Apocalipse de como ficarão de fora da cidade dos salvos os impuros. Então existe na Escritura Sagrada uma necessidade. E infelizmente, muitos cristãos estão acostumados a separar a salvação da santificação. Como se a santificação não fosse parte desse processo de salvação. A realidade é que ela não apenas é parte desse processo, mas a santidade, a santificação, é um dos propósitos principais desse processo. É uma das dimensões mais importantes. A santidade, a santificação não é simplesmente uma coisa que acontece depois que você foi salvo. Ela não é automática, inclusive. Ela não é algo que acontece apenas depois da salvação. Mas a salvação é um processo e nesse processo existe a santificação.
Por isso, embora alguns cristãos hoje sejam acostumados a dizer primeiro acontece a justificação, depois acontece a santificação, eu prefiro dizer que, na realidade, a primeira parte da santificação acontece antes da nossa justificação. Porque a justificação que envolve o nosso perdão, o perdão que nós recebemos de Deus, envolve a misericórdia dele derramada sobre nós na forma do perdão e da reconciliação, dependem ordinariamente do nosso arrependimento. E o arrependimento envolve mudança, envolve transformação, envolve santificação. Então a santificação ela não pode ser separada, não pode ser destrinchada desse processo de salvação. Não há como falar em salvação sem falar também, em algum momento, sobre a santificação. Então, a necessidade da santidade, da santificação, aparece de maneira muito clara nas Escrituras. E também aparece a possibilidade, óbvio que Deus não colocaria dentro de nós um desafio, uma exigência, uma necessidade que fosse impossível para nós. É verdade que a santidade, a santificação são impossíveis se nós desejamos lutar com as nossas forças naturais divorciadas da graça de Deus, divorciadas da força do Espírito Santo. Não existe 1 centímetro de santidade sem o poder do Espírito Santo. Então, é verdade isso. Mas Deus nos dá a graça e Ele exige de nós a santidade justamente porque Ele nos deu graça suficiente para buscar a santidade. Essa busca pela santidade, essa suficiência na graça de Deus, não significa que nós tenhamos hoje a capacidade de, da noite para o dia, nos tornarmos imediatamente santos. Não é assim que funciona. Não é assim o processo. Mas nós temos hoje a graça suficiente para buscarmos em oração, na vida de oração, a nossa santificação. Então existe a possibilidade, sim, de sermos santos nessa vida, mas essa possibilidade é atualizada em nossa vida através da vida de oração. Então, vários textos bíblicos falam dessa possibilidade, da possibilidade de uma vida santa e da exigência de uma vida santa. Em Colossenses 1:10, por exemplo, se diz, o apóstolo Paulo aqui, intercedendo pelos colossenses, ele deseja que eles agradem ao Senhor em tudo. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós agrademos ao Senhor em tudo. E para que nós entendamos essa palavra, é necessário que nós deixemos de lado os preconceitos do pecado, que nos dizem que nós não somos capazes, mesmo com a graça de Cristo, de resistir ao pecado. De que o pecado é uma parte necessária da nossa experiência humana. É verdade que o pecado existe, que ele é muito sério e que é um inimigo muito terrível além das nossas forças. E é verdade que o pecado entrou em muitas dimensões da nossa alma, do nosso pensamento, que nós estamos cercados de pecado, isso é verdade. Mas é verdade também que o Senhor nos concede graça da cura dos nossos pecados. Então, nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 1:8, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou em 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esses três textos bíblicos representam uma tradição bíblica, uma expressão que aparece em várias cartas do apóstolo Paulo, aparece na Epístola de Judas, aparece em 1 Pedro, é uma expressão que aparece em vários lugares do Novo Testamento. E essa expressão basicamente consiste na afirmação de que na vinda de Cristo nós devemos ser irrepreensíveis. Essa é uma pregação apostólica fundamental. Cristo virá para julgar os vivos e os mortos e nós devemos ser irrepreensíveis nesse dia, sem culpa, inculpáveis. Ora, o que é isso senão um chamado à santidade? A possibilidade da santidade para nós. Mas como? Como eu disse aqui, a santidade, ela pode parecer difícil. E algumas pessoas se perguntam isso. Por que parece tão difícil buscar e alcançar a santidade? Algumas pessoas, inclusive no caminho, se desiludem, até se desesperam da possibilidade de buscar uma vida santa, uma vida cheia do amor de Deus. Mas como eu disse, a via da santificação envolve
a vida de oração. Não existe santidade concreta em nossa própria vida que não seja centralizada na vida de oração. Existem, claro, situações diferentes onde as pessoas se tornam como santos instantâneos quando são mártires da fé cristã. Às vezes não são pessoas que tiveram uma vida muito devota na fé cristã, uma fé muito viva, mas que num dado momento receberam do Senhor a graça de se tornar seus mártires. Mas as situações são excepcionais. O caminho mais comum para nós é um caminho mais longo. E por isso envolve uma vida centrada na oração. Sem uma vida disciplinada de oração não existe santidade. E por isso a gente pode falar de dois elementos fundamentais que fortalecem a nossa vida, o nosso coração na busca da santidade. Um é a vida de oração e outro é a vida de compaixão. Então não existe uma santidade consistente sem essas duas coisas. Uma vida de oração e uma vida de compaixão. Uma vida de socorro aos necessitados, uma vida de atenção, de um coração constantemente elevado a Deus. Então, o que nós devemos pensar não é no objetivo inalcançável da santidade. Realmente é impossível alcançar a santidade no sentido de dar hoje um salto na direção da santidade perfeita. Isso realmente é impossível. Mas o que você pode fazer é dar o próximo passo nessa direção. E Deus vai lhe dar a graça suficiente para continuar nessa caminhada. Então, você não tem hoje a graça suficiente para ser uma pessoa santa perfeita. Mas você tem a graça de pedir ao Senhor o próximo passo. Que Ele lhe conceda uma caminhada mais profunda e um conhecimento mais profundo dele. Então, e essa vida de oração envolve, como eu disse, a oração, mas também o jejum como parte dessa vida de oração. E a compaixão envolve aquilo que a Escritura chama de obras de misericórdia, de esmolas, etc. Então, essas disciplinas espirituais são necessárias. E uma coisa que é muito difícil hoje é nós entendermos isso. Existem vários desafios, várias coisas que se colocam diante de nós e que atrapalham isso. Então, nós somos criados muitas vezes numa cultura de indisciplina, de inconstância. E isso não apenas uma cultura que favorece essas coisas, mas muitas vezes pessoas que têm dificuldades específicas na sua vida psíquica com respeito a essas questões. Então, a cultura só vai agravar um problema contra o qual essa pessoa já está lutando. Então, para isso, existem diversas ferramentas na tradição cristã, como o uso mais assíduo dos meios de graça na vida em comunidade, a paternidade espiritual como parte desse fortalecimento da nossa vida com Deus. Então, diante disso, o que nós podemos dizer é possível ficar sem pecar? Essa é a pergunta que geralmente as pessoas se fazem quando o assunto é santidade. Veja, uma coisa que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6,14 é que o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. Aqueles que estão debaixo da graça de Cristo, eles estão livres do domínio do pecado. Se eles estão livres do domínio do pecado, o pecado ele não tem sobre nós um domínio que force a nossa ação. Aquilo que é forçado não é o pecado mais pleno, no sentido mais pleno da palavra. Então, o pecado ele não tem para nós um domínio que nos force. Ele pode ter muita força. Inclusive, certos pecados têm mais força para certas pessoas. Cada um de nós tem os seus desafios pessoais. Mas o pecado, ele não é invencível para aqueles que estão debaixo da graça. Então, por isso, nesse sentido, é possível ficar sem pecar, porque na realidade todos nós ficamos sem pecar em algum momento, né? Você vai dormir e você não está pecando ali enquanto está dormindo. Talvez você tenha pecado antes, talvez você esteja, inclusive, numa condição de que não se arrependeu de algum pecado. Então, nesse sentido, está em pecado. Mas, no sentido de ficar sem pecar, é possível ficar sem pecar. A gente faz isso várias vezes, ficar sem pecar durante um tempo. A questão é, por quanto tempo você fica, né? O quanto você resiste às tentações. Então, é possível ficar por um tempo extenso sem pecar, no sentido de que sem cometer um pecado consciente, com o poder da graça de Cristo. É possível chegar a esse ponto. Porém, não é possível chegar a um estado onde o pecado se torna impossível. Isso aí é a vida eterna. Na vida eterna, o pecado se torna impossível. Então, não é possível para nós hoje chegar a esse estado, por quê? É possível ficar sem pecar, mas você sempre vai poder pecar em seguida.
Então é um estado do qual você pode cair a qualquer momento se você não vigiar. Então a luta vai continuar existindo e sendo constante. Então, uma pessoa fez uma pergunta que eu queria responder aqui antes da gente concluir. E a pergunta é a seguinte: como é que uma pessoa santa deve lidar com o fato de que pessoas queridas, talvez familiares, amigos, né, pessoas amadas, estejam caminhando na direção da condenação? Essa é a pergunta que uma pessoa fez. Eu achei interessante essa pergunta. E ela nos dá a oportunidade de entender algo sobre a própria santidade. A primeira coisa que nós temos que entender é que não é nossa responsabilidade julgar o destino eterno das pessoas. Nós temos uma responsabilidade de ajudar aqueles que não estão no caminho a entrar no caminho. Isso sim. Mas não é nossa responsabilidade julgar onde as pessoas vão terminar. Pertence a Deus esse juízo. Deus é o juiz. E o juiz, como eu gosto de dizer, ele é muito mais misericordioso do que nós. Felizmente. Então, não cabe a nós julgar. O que nós devemos fazer é justamente interceder com compaixão. Pedir ao Senhor misericórdia por aquelas pessoas que estão caminhando para longe dele. Caminhando numa direção que não é a dele. Nós entregamos essas pessoas na mão de Deus. Com humildade deixamos que ele decida, que ele haja. E continuamos amando as pessoas. É isso que o Senhor exige de nós. Não, usando a expressão aqui do apóstolo Paulo, nós não julgamos antes do tempo. Nós permitimos que Deus ele realize o juízo dele e faça aquilo que ele considerar melhor. E sabemos que ele fará, com certeza, o melhor e que nós podemos confiar na misericórdia dele. Então, existe um preconceito. Em muitas pessoas esse preconceito é muito forte. A ideia de que as nossas boas obras, por melhores que sejam, são trapos de imundícia. Ou seja, que as nossas melhores obras elas são impuras. Mas isso é uma aplicação muito incorreta e uma generalização muito apressada daquilo que o profeta Isaías diz sobre o povo de sua própria época. Isaías está confessando o pecado de um grupo de pessoas e dizendo que as boas obras dessas pessoas eram trapos de imundícia. Mas isso não é um juízo que a Escritura faz sobre todas as nossas boas obras. Pelo contrário, a Escritura, no livro do Apocalipse, quando mostra a glória da Jerusalém Celestial, diz que essa Jerusalém Celestial está vestida de linho fino e que esse linho fino é a justiça dos santos. Veja como, pela graça de Deus, é possível sair de um trapo de imundícia, de impureza, para um linho fino, que é usado por Deus como referência daquilo que deve ser a nossa vida. Pela graça de Cristo, nós somos capazes de alcançar a santificação e então a santidade. Nós estamos no caminho, a maioria de nós, como eu, estamos no começo da caminhada que esperamos que leve até a santidade. E essa é a responsabilidade de todos nós como cristãos. Abrir o nosso coração para sermos cheios da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.